todos os nossos irmãos. É um privilégio, concedido por Deus, de estarmos aqui mais uma vez, pela graça de Deus que mais uma vez se renovou, A Bíblia diz que a graça de Deus se renova, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então que bom que podemos estar aqui, aqui Porto Alegre, Rio Grande do Sul, chovendo, uma frente fria muito forte chegando, e estamos mais uma vez juntos para compartilharmos a palavra de Deus. Nós estivemos na aula passada, na lição de número 12, os planos de condenação irreversíveis e apostasia. Ministramos a primeira parte e hoje então nós vamos ministrar a segunda parte. E convidamos você a estar orando conosco neste momento, pedindo a graça de Deus, pedindo que o Espírito Santo esteja na condução plena desta ministração, para a glória do nome de Jesus Cristo. Oramos a Deus então. Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus, aleluia, nós chegamos agora, ó Deus, diante da Tua presença, para Te dar graças por este momento, ó Deus, para Te dar graças por tudo que o Senhor tem nos alcançado, Te dar graças por este dia, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Deus, de estarmos aqui buscando a Tua presença, estarmos aqui, aleluia, buscando a revelação da Tua palavra, Deus. Sabemos, ó Deus, que este desejo que o Senhor tem colocado no nosso coração, isso não vem de nós, aleluia, mas isto é uma ação do Teu Espírito, aleluia, aquilo que nos aproxima do Senhor, não é algo que vem da terra, é algo que vem do céu. A inclinação para o Espírito é a Tua misericórdia, a Tua graça, que nos leva a isso, Deus. Agora, no nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos esta ministração. Eu entrego nas Tuas mãos, ó Deus, a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo que está nos acompanhando agora nessa escola bíblica. Estende as Tuas mãos sobre a vida de cada um, Senhor. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece, ó Deus, o quanto nós dependemos do Senhor, o quanto nós precisamos. Aleluia, aleluia, aleluia. E nós pedimos ao Senhor agora, estende as Tuas mãos sobre a nossa vida. Venha nos encher do Teu Espírito Santo, venha nos encher da Tua graça. Venha conduzir-nos, ó Deus, debaixo da autoridade do Teu Espírito, debaixo, ó Deus, da direção plena do Teu Espírito. Em nome de Jesus, ó Pai, venha revelar a Tua palavra nesta noite. Venha, Senhor, dar-nos uma palavra revelada, uma palavra vivificada pelo Teu Espírito. Uma palavra, Senhor, que vá muito além de atingir a mente. Uma palavra, ó Deus, que vai atingir o espírito, que vai atingir, ó Deus, o mais profundo da vida humana. O mais profundo do nosso interior, ó Deus, que a Tua palavra venha produzir vida em nossa vida. Que a Tua palavra venha produzir renovo em nossa vida. Que a Tua palavra venha produzir, ó Deus, algo novo. Em nome de Jesus, ó Pai, venha produzir algo novo. A Tua palavra vivifica e traz à existência coisas que não existem. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é criadora, a Tua palavra é transformadora. A Tua palavra, Deus, nos aproxima da Tua presença, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço nesta hora que a Tua palavra venha produzir vida, que a Tua palavra venha produzir transformação, que a Tua palavra venha produzir renovo, venha produzir saúde, venha produzir comunhão.
Para a glória do nome de Jesus, teu Filho, Pai, eu clamo a Ti, Senhor, entrego nas Tuas mãos esta ministração, domina, controla, estabelece a Tua vontade, venha o Teu reino. Que haja, ó Deus, uma manifestação plena da Tua vontade, da Tua revelação, do Teu Espírito nesta ministração, por meio da Tua palavra. É no nome de Jesus, teu Filho, Pai, que eu clamo a Ti nesta hora e Te dou graças por tudo. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então agora falar da lição de número 12, os planos de condenação irreversíveis e a apostasia. Então, por que nós estamos falando sobre este assunto? O que é apostasia exatamente? Nós já falamos aqui na aula passada. Nós precisamos entender o que é apostasia. Então, apostasia não é simplesmente uma pessoa deixar de acreditar numa coisa e começar a acreditar noutra. Estamos falando aqui de apostasia bíblica. Então, apostasia bíblica, biblicamente falando, é abandonar a sã doutrina, é desertar, é sair, é abandonar a palavra de Deus, a sã doutrina, a doutrina bíblica como ela é. Então isso é apostasia quando nós falamos de uma forma bíblica. E nós vamos então, para entendermos o que é apostasia, nós temos que entender o que é uma doutrina bíblica pura, o que a Bíblia chama de sã doutrina, doutrina de Cristo, enfim, nós vamos ver isso mais detalhes no decorrer da aula. E para entendermos o que é sã doutrina, a gente precisa entender também o que não é sã doutrina. Então veja, talvez muitas pessoas pensem assim, tudo que fala Deus, isso aí é doutrina bíblica. Se está Deus no meio ali, se tem alguma coisa bíblica no meio, isso aí é essa doutrina. Então a apostasia é a pessoa que vai lá para um lugar aí que, quem sabe, destrói as Bíblias. Isso é apostasia, a pessoa largar a Bíblia e abraçar uma religião oriental, totalmente diversa da Bíblia. Mas não, nós vamos ver que apostasia, uma pessoa pode estar numa igreja e pode estar apostatando, porque apostatar significa, biblicamente falando, largar aquela doutrina que a Bíblia chama de sã doutrina. Então, para entendermos o que é sã doutrina, nós precisamos entender os tipos de doutrina que existem, que estão elencadas na Bíblia Sagrada. Então, nós começamos, na aula passada, a estudar sobre os tipos de doutrina presentes na história da igreja. E falamos de doutrina de demônios. Falamos com alguns exemplos. A doutrina de demônios, então, ela nega a palavra de Deus, ela atende a interesses puramente diabólicos e demoníacos. E também, muitas vezes, a doutrina de demônios, ela possui um viés, possui uma face de manifestação sobrenatural. Explicamos com alguns detalhes na aula passada sobre isso. E também nós começamos a falar sobre doutrina de homens. Então vejam, hoje nós vamos aprofundar um pouco isso que a Bíblia chama de doutrina de homens. E também vamos falar sobre sã doutrina. Então vejam, doutrina de homens, nós vamos
detalhar isso quando falarmos de exemplos de doutrina de homens, mas a Bíblia nos mostra lá em Colossenses 2, versículo 22. Ela chama então isso aí de doutrina de homens. Marcos 7, versículo 7, ela chama de preceito de homens. Marcos 7, versículo 8, chama de tradição de homens. E também 2 Timóteo 4, versículo 3, fala de cobiça humana. Nós vamos, no decorrer da lição, vamos entrar nessas passagens bíblicas, porque elas se constituem alguns exemplos de doutrinas de homens. Agora veja, por que chama-se doutrina de homens? Por que chama-se doutrina de homens? Porque é uma doutrina estabelecida pelo ser humano, estabelecida pela natureza terrena. É uma doutrina que está de acordo com a natureza terrena do homem. Então, nós precisamos entender, irmãos, que a Bíblia nos mostra que aquilo que é espiritual se discerne espiritualmente. A Bíblia nos mostra que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a realidade divina, a realidade revelada na Bíblia Sagrada é uma realidade espiritual. É uma realidade espiritual. Portanto, para nós tocarmos em uma realidade que é espiritual, nós precisamos exercer uma ação que também é espiritual. Então, uma doutrina de homem, ela pode até falar na Bíblia. Mas veja, ela vai falar na Bíblia, mas de acordo com os seus parâmetros, não de uma forma espiritual. Se nós olharmos hoje, muitas igrejas, existe até uma igreja interessante, que a igreja está escrito na frente dela assim: aqui, esta igreja é uma igreja do seu jeito, Ou seja, o que estão dizendo naquela igreja? Aqui é a igreja que é você. Então, não existe um parâmetro espiritual, existe um parâmetro natural. Então vejam, doutrina de homens, muitas vezes, quem sabe, a pessoa analisando naturalmente, pode até ter uma aparência de coisa boa, uma aparência de uma coisa religiosa, uma coisa que possa dar uma ideia de espiritualidade. Mas nós vemos que isso, embora podendo dar uma ideia de espiritualidade, não tocou aquilo que é espiritual. Não é algo espiritual. É uma doutrina totalmente fundamentada na mente humana, na vontade humana. E nós vamos então estudar algumas características dessa doutrina de homens. Então, algumas características dela, nós já estudamos um pouco isso na aula passada, é que ela invalida a palavra de Deus. Então, essa doutrina invalida a palavra de Deus. Ela vai de encontro, ela vai contra a revelação que está na palavra. Mesmo, quem sabe, usando a palavra. A Bíblia diz que o próprio diabo pode usar a palavra. O diabo, os falsos profetas usam a palavra. Pessoas que a Bíblia nos mostra, e veremos isso com detalhes mais adiante, que usam a palavra para fazerem pessoas irem atrás deles. Então, palavras que são usadas como algo humano, mas que não toca aquilo que é espiritual, não entra em uma realidade espiritual. Então vejam, essa característica
de invalidar a palavra, e nós vemos isso claramente em Marcos capítulo 7 e versículo 13, né? A Bíblia nos mostra que Jesus falou: vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai e a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de minha corbã, isto é, oferta ao Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitisseis, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então vejamos, o que Jesus está falando aqui? Está falando de algo que aparentemente era bonito. Numa esfera, né, numa dimensão religiosa, imagina a pessoa, em vez de atender o seu pai e sua mãe, o que ele dizia? Eu não vou poder atender meu pai, quem sabe os pais idosos, né? Naquela época não havia aposentadoria, então ainda era mais necessário, né, o atendimento dos filhos em relação aos seus pais. Então ele dizia: olha, aquilo que poderia aproveitar de mim é oferta ao Senhor, então eu vou me dedicar para Deus, eu vou me dedicar ao templo, eu vou me dedicar, né, a fazer a obra, e abandonava o seu pai e a sua mãe. Então vejam, aparentemente existe aí um fundamento louvável, né, entre aspas, espiritualmente falando, espiritualmente que não é espiritualmente, mas uma aparência espiritual. Só que Jesus está falando que vocês estão invalidando a palavra. Então, essa aparência, na verdade, não traduz uma realidade espiritual. Essas pessoas não estão tocando a realidade espiritual. Elas estão criando uma doutrina que ele chama aqui, então, de tradição dos homens, sua própria tradição. Estão criando uma doutrina que tem um aspecto de santidade, mas que não é, porque ela está contradizendo a palavra. Então, por mais que uma coisa tenha um aspecto religioso, um aspecto espiritual, mas se contraria a palavra, aquele aspecto espiritual é uma inverdade, é uma falsidade. Então vejam, isso é um exemplo de doutrina dos homens. Pode até ter uma aparência, mas aquilo não é algo espiritual verdadeiramente. Quem sabe, em tantos lugares, né, traduzindo isso para os dias de hoje, chega lá na igreja, né, e começa a fazer tantos movimentos, e a pessoa faz um movimento e chama gente, e faz outro movimento e chama mais pessoas, né, e faz todo aquele marketing, e sai alguma coisa que é visualizável. Mas se a gente for ver, qual é o propósito daquilo ali? Qual é o propósito? Um tempo eu estava lendo um livro que ele contava uma história interessante de um homem que chegou numa igreja. Chegou numa igreja e ele começou então a estabelecer na igreja projetos. Então, em todos os momentos da igreja em que a igreja se reunia para orar, ele colocava um projeto ali. Colocava um projeto, e daqui a pouco aquela igreja, que era uma igreja de oração, já não orava mais. E tudo parecia que era bonito, tudo parecia que era espiritual, mas na verdade ele estava ali destruindo algo que era espiritual dentro da igreja. Uma coisa que tinha uma aparência, mas que não era espiritual, estava destruindo aquilo que realmente era espiritual. Então vejam, isso Jesus está mostrando aqui. Com uma coisa que aparentemente é boa, vocês estão invalidando uma palavra que é espiritual. Vocês estão contrariando algo bíblico. Por que isso, irmãos? Romanos 8, versículo 7 nos diz a palavra que a natureza humana
não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Então, tudo aquilo que nasce da carne, o que é carne, ele nos mostra, é carne. E o que é espírito, é espírito. Aleluia! O que é da carne, aquilo ali não vai se transformar em uma coisa espiritual. Não! Oh, glórias ao nome de Jesus! Se alguma coisa nasceu na carne, irmão, ela vai continuar sendo carnal até o fim. Porque o nascimento, a semente que produziu aquilo é algo carnal. Agora a Bíblia diz que aquilo que é espírito, aquilo que nasce espiritual, aquele embrião espiritual vai produzir alguma coisa espiritual também. Aleluia, aleluia. A Bíblia nos mostra, quando fala de Jesus Cristo, a Bíblia nos mostra algo interessante, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isaías 53, versículo 2. Uma raiz de uma terra seca, era uma raiz. Aleluia, mas aquela raiz de uma terra seca, sem beleza, sem formosura, ali estava a gênese, ali estava o princípio de algo que era espiritual, algo que iria produzir. Então vejam, toda a doutrina do homem, ela não tem a sua gênese, não tem seu princípio em algo espiritual, ela não está fundamentada verdadeiramente na palavra. Ao contrário, embora ela possa ter uma aparência, mas se nós formos ver na sua gênese, no seu princípio, ela contraria aquilo que é genuinamente essa doutrina na palavra de Deus. A segunda característica é que essa doutrina dos homens, ela busca satisfazer os desejos da carne, ou pelo menos criar uma aparência de santidade que não os contrarie. Então vejam, irmãos, a doutrina do homem, ela olha a natureza humana, ela não contraria a natureza humana. Por quê? Porque é o homem que fez ela. A Bíblia diz: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Se pelo Espírito fizeres isso. Não tem como eu mortificar os feitos do corpo pela minha própria vontade. Porque veja, irmãos, o que é mortificar os feitos do corpo? É justamente mortificar aquilo que é fruto da minha vontade. Então, se eu tentar mortificar os feitos do corpo com a minha própria vontade, eu não vou estar mortificando. Eu vou estar sobrepondo a minha vontade com mais algo da minha vontade. Vai ser a minha vontade sobrepondo outra minha vontade. Mas não vai ser a vontade de Deus sobrepondo-se à minha vontade. Então vejam, houve uma época, tempo do ascetismo, é um movimento, um movimento monástico, se faziam autoflagelos, os monges pegavam chicotes, e se autoflagelavam, se açoitavam. Existem livros que mostram isso. Então o que era aquilo? Será que era Deus produzindo a mortificação da vontade humana? Não. Era a própria vontade humana se sobrepondo à vontade humana. Então, com a própria vontade humana, aquelas pessoas que faziam isso, elas não estavam sendo movidas por Deus para fazer aquilo. Era a própria vontade humana delas se sobrepondo à sua vontade humana. Então isso dá uma aparência de santidade, mas não é, porque não existe a vontade de Deus acontecendo naquele lugar.
Não existe uma revelação de Deus acontecendo ali. Existe simplesmente uma vontade humana sobre uma vontade humana. Então imagine, existe vontade humana maior do que a pessoa proteger a sua própria vida? Não. O instinto pela vida é um instinto que é inato do ser humano, aquilo ali está na essência do ser humano, né? Pessoas, ela nasce se protegendo, né? O nenê nasce, bate fome, ele chora, né? Existe até algumas pesquisas que indicam, né, que uma criança chora desesperadamente com fome, porque aquele sentimento de fome que surge nela gera no cérebro dela um sentimento de medo da morte. Ela pensa que vai morrer. Eu não sei como é que chegaram a essa conclusão, mas as pesquisas têm seus métodos, né? Então a criança chora para defender a sua vida. Agora vejam, tem pessoas que, mesmo tendo esse instinto, chegam a colocar, bombas no seu corpo para se explodirem, para matarem outras pessoas e eles próprios morrerem. Então, o que leva uma pessoa... Olha a força de vontade que se sobrepõe a outra vontade. Então, a vontade de atingir outras pessoas se sobrepõe à sua própria vontade de sobreviver. Então, é Deus que está ali? Não, não é Deus que está ali. É a vontade humana, a vontade humana que é forte, mas uma outra vontade humana também que é mais forte e sobrepõe àquela. Mas não é Deus. Não existe uma revelação de Deus ali. Então a Bíblia mostra, que existe uma lei nos membros, Romanos 7, 23, o apóstolo Paulo começa a falar sobre isso, que é mais forte, que domina, chega ao ponto de ele querer fazer uma coisa, mas não conseguia fazer. O que ele queria fazer, ele não fazia, o que ele não queria, acabava fazendo. Então veja, a força da natureza humana. Então a doutrina do homem, ela não contraria a vontade humana, ela pode até se sobrepor à vontade humana, mas com uma outra vontade humana. Mas ela não neutraliza a vontade humana em prol de uma vontade que não é humana. Então, quando Jesus falava para aquelas pessoas, ele dizia: quem quer vir após mim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Então vejam, Jesus não está dizendo assim, você se flagele, você se mate, você se acabe. Não, ele está dizendo o seguinte: você tem que fazer a coisa mais difícil que pode existir, que é negar a sua vontade, não com uma outra vontade sua. Veja, o que Jesus está dizendo? Negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, tome a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? O que é uma cruz, irmãos? Cruz é lugar de imobilidade. Aleluia! Numa cruz, a pessoa crucificada, ela ficava imóvel. Ela não conseguia sair da cruz, mesmo que ela quisesse. A sua vontade era completamente sobreposta pela vontade da cruz. Então Deus está dizendo: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Fique imóvel à sua vontade. Aleluia. E depois faz o quê? Fica na cruz e aí acaba por aí? Não. Aí depois vem após mim. A Bíblia nos mostra que nós somos reconciliados pela sua morte, mas somos salvos pela sua vida. Eu me reconcilio com Deus pela morte de Jesus, mas eu sou salvo pela sua vida, ou seja, eu começo a viver a sua vida. Aleluia, eu renunciei à minha vontade. Eu peguei a minha cruz. E Jesus disse, dia a dia, ou seja, a vontade humana,
Essa crucificação da vontade da natureza humana tem que ser algo diário, porque ela vai surgindo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Venha após mim. Agora comece a provar de mim. Comece a se alimentar de mim. Aleluia. Então a vida cristã é ser cheio da vontade de Deus, é alcançar a plenitude da vontade de Deus. E esse processo é um processo progressivo. Então, a doutrina do homem, ela busca satisfazer os desejos da carne. Vejam, irmãos, às vezes, quando a gente fala assim, satisfazer os desejos da carne, a gente parece estar pensando assim naquela luxúria, né, de pecados, de imoralidade, mas não necessariamente é isso. O desejo da minha carne é o desejo da minha natureza. Então existe aquele desejo do homem natural que é um desejo baixo, que é um desejo pecaminoso, mas existe também aquele sentimento que, quem sabe, até mesmo aos olhos dos homens, é um sentimento que não há problema algum. Conforme a cultura, é um sentimento aceitável socialmente, mas aquilo ali é algo que vai contra a palavra de Deus e vai sempre de acordo com a vontade humana. Então, a doutrina do homem, ela pode até ter uma aparência de santidade, mas na verdade, se a gente for ver na sua essência, na sua origem, a gente vai ver que aquilo ali não está contrariando a vontade do homem. Por isso que é doutrina do homem, ou seja, está de acordo com a vontade do homem. Quem sabe ela está se sobrepondo a uma vontade do homem, mas se sobrepõe a uma vontade do homem com uma outra vontade do homem, que é mais forte do que aquela que foi sobreposta. Não existe ali uma revelação divina, não existe uma direção divina naquilo. E aí nós vemos como exemplos, né, uma igreja e organização em que domina a doutrina dos homens, o que move a todos é a busca de vantagens para a sua natureza terrena. A busca de vantagens para a sua natureza terrena. Eles agem procurando alguma vontade. Então vejam, Jesus, ele condenou os fariseus. Por quê? Porque eles oravam nas praças, jejuavam e desfiguravam o seu rosto para mostrar que estavam jejuando. Jejuar é bom? Claro que é bom. É necessário? Claro que é necessário. Orar é bom? Claro que é bom. É necessário? Claro que é necessário. Mas vejam, por que eles estavam fazendo aquilo? Eles não estavam negando a sua vontade, não. Eles estavam jejuando, que na verdade é uma negação da sua vontade, né? Todo mundo tem vontade de se alimentar. Só que por que eles estavam fazendo aquilo ali? Não era para renunciar à sua vontade, não. É para que uma vontade que era mais forte do que aquela, que era a vontade de se aparecer, que era a vontade de se projetar, acontecesse. Então, o jejum dos fariseus não era movido por um quebrantamento interior, para que eles desaparecessem e Deus aparecesse, não. Aquele jejum, aquela renúncia da sua vontade de se alimentar, era para que a vontade deles de aparecer prevalecesse. Então, para que a vontade deles de se aparecer, de se projetar prevalecesse, eles amordaçavam uma outra vontade, né? Eles sobrepunham uma vontade deles com uma outra vontade deles. Mas não era Deus que estava ali. E Jesus disse, quando vocês jejuarem, não desfigurem o rosto para parecer que estão jejuando. Aleluia. Aleluia. Quando vocês jejuarem, vocês estão fazendo algo para Deus. Não deixe que a soberba da vida domine vocês nisso. Não deixe que vocês não façam isso
movido por uma outra vontade humana. Não, façam isso movidos por uma vontade divina, por uma vontade espiritual. Aleluia! É isso que Deus quer na vida de uma pessoa. Aleluia! Então veja, irmãos, Judas, versículo 16, nos mostra a palavra, algo muito interessante, versículo 16, porque Judas só tem um capítulo, diz que, falando das pessoas que, versículo 4, nos mostra de quem essa epístola está falando. Está falando de indivíduos que se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Então vejam, eles se introduziram entre vós. E o que a Bíblia nos mostra aqui? Que os tais, versículo 16, são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Qual é o propósito da ação deles? É o interesse deles próprios. Então eles adulam os outros. Não é porque eles querem reconhecer a capacidade, não. Eles têm interesse naquilo. Eles têm interesse naquilo ali. Aleluia! E a Bíblia nos mostra, irmãos, que a pessoa que está na carne, ela acaba, muitas vezes, tendo benefício daquela sua atitude na carne, mas são benefícios que estão na carne. Não são... O resultado daquilo não é algo espiritual, que vai produzir algo espiritual. Então vejam, motivos interesseiros. O que as pessoas querem, ao fazerem esse tipo de atitude e doutrinas que contribuem para isso, é um benefício pessoal. Então a doutrina do homem, as doutrinas do homem têm como sempre o foco é atender à própria natureza humana. Por isso, o homem faz essa doutrina. Não é Deus que faz, mas é o homem que faz, porque em algum momento ele vai ter algum interesse próprio sendo satisfeito, ou pelo menos buscar satisfazê-lo. Temos algumas perguntas aqui, vamos ver. Vamos ver aqui. Rosali Thomas, eu acredito que seja, está junto aqui. Então seria aceitar a negação da sua vontade com sinceridade, ou seja, amar ao Pai do céu em primeiro lugar. Amando Ele, teremos força para ir em frente e deixar de aceitar as coisas do mundo. Isto, a Bíblia nos mostra que, na verdade, não é amar ao Pai em primeiro lugar, é muito mais do que isso. É amar ao Pai de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. Então é todo o nosso amor amar a Deus. E Deus, então, nos dá o seu amor para amar aquilo que Ele ama. Aleluia! O que Deus quer? Deus quer que a gente ame aquilo que Ele ama. Então, quando nós damos todo o nosso amor para Ele, e é isso que a Bíblia fala, a Bíblia não diz amar a Deus em primeiro lugar, não, ela diz assim, amar a Deus de todo o teu coração, com tudo. Tudo o teu coração tem, ama a Deus com Ele. De todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Ou seja, tudo que tu tem de amor, joga para Deus. De todo. Não fica nem um espacinho para outro amor. Ama tudo a Deus. E a Bíblia diz, Romanos 5, versículo 5, que o Espírito Santo vai derramar amor dele no seu coração. E você vai amar aquilo que Deus ama. Você vai amar aquilo que Deus quer que você ame. Você vai amar a palavra. Você vai amar essa doutrina. Deus quer que você ame seu marido, você vai amar o seu marido. Deus quer que você ame a sua esposa, você vai amar a sua esposa com o amor de Deus.
Como Deus ama, você vai amar. Você vai amar os pecadores com o amor de Deus. Você vai amar, não humanamente falando. Porque se você ama humanamente, você vai amar somente quem merece amor. Mas quando você ama com o amor de Deus, você vai amar como Deus amou. Aleluia, que entregou-se a si mesmo, sendo nós ainda pecadores. Então veja, o amor de Deus é um amor acima de qualquer dimensão humana. Então, quando nós amamos a Deus de todo nosso coração, nossa alma, nosso entendimento, Deus nos dá o seu amor e nós amamos aquilo que Ele ama, inclusive a sua palavra. Então, muito interessante essa pergunta. Nós temos um livro, escrito também pelo pastor Humberto, que é Amor a Deus, Fundamento da Salvação. Então, sugerimos que leia este livro. Foi ministrado nas escolas bíblicas, que trata exatamente deste tema. Muito bem, irmãos. Versículo 16, então, nós vemos de Judas, né? Então, veja, essas pessoas são aduladores dos outros, eles adulam, eles elogiam, eles procuram agradar, mas não porque eles têm algo espiritual, eles têm o propósito de aquelas pessoas, né, serem cativadas, sendo cooptadas por eles próprios. 1 Timóteo 6, versículo 5, nos diz a palavra: se alguém ensina, a partir do versículo 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, com essa doutrina. Essa pessoa é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fins, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então eles pregam para quê? Para terem algum benefício. Eles buscam aparentemente estar num padrão supostamente santificado, para quê? Para terem lucro, para ter algum proveito. Lá no fim eu vou ganhar alguma coisa. Aleluia. Aleluia. Agora a gente vê, irmãos, aquela pessoa que ama a palavra, aquela pessoa que é tocada por Deus, que ela faz por amor a Deus, ela abre mão de coisas que são importantes para ela. Aleluia. Não por causa da sua vontade, mas por causa de uma revelação de Deus. Lucas, primeiro, né? Lucas ele revela algo muito especial sobre a vida. É sobre a vida de Zacarias e Isabel. Veja que coisa preciosa isso, irmão. Diz assim a palavra. Vamos rapidamente meditar nesse versículo. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então vejam como era Isabel e Zacarias. Este casal, eles eram irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Imagine uma coisa, irmãos. Aquele casal era velhinho já. E Isabel, né, já era de avançada idade. Isabel era estéril. Qual era o sonho de uma mulher? Era ter um filho. Se ela não tivesse um filho, ela era considerada amaldiçoada. Era um opróbrio, era uma vergonha para ela isso. Aí a Bíblia nos mostra que Deus vai lá e fala com Zacarias. Agora veja, irmãos, em toda essa situação dificílima que eles estavam vivendo, a Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis. O que nós entendemos disso? Eles não murmuravam, eles não reclamavam,
porque eles eram irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles poderiam ser reclamões, poderiam ser murmuradores. Olha só, nós somos aqui tementes a Deus e não temos filhos. Quem sabe olhavam pessoas que estavam à sua volta, que tinham filhos, as crianças iam brincar lá na sua casa. Mas eles não tinham filhos, mas a Bíblia nos mostra que eles eram irrepreensíveis. Eram pessoas que não murmuravam. Eram pessoas que tinham um propósito firme de submeter a sua vontade a Deus. Aí um dia, no seu turno de oferecer sacrifício, estava lá o Zacarias. E quando ele está dentro do templo, a Bíblia nos mostra então que apareceu um anjo para ele. E aquele anjo, então, fala para ele: olha, tu vais ter um filho. E o Zacarias, então, ele duvida aquilo ali, ele fica impressionado, ele fica chocado. E aquele anjo diz: ó, porque tu não acreditou de pronto, né? Porque tu duvidou, porque tu não foi aberto a esta revelação. E olha que o Zacarias era irrepreensível. Tu vai ficar sem falar até que se cumpra aquilo que eu te falei. Aí Zacarias, irmão, ele chega em casa e de alguma forma ele conta para Isabel. Aleluia, mas a Bíblia nos mostra que Isabel recebeu essa revelação. Ela recebeu essa revelação. E agora, para Isabel ter um filho era um opróbrio. Não ter um filho era uma vergonha, era opróbrio. Ela estava ali como se fosse uma amaldiçoada. Então, quando ela tivesse um filho, seria uma alegria para ela. Agora, o que acontece com Isabel, irmãos? Ela recebe uma coisa que era algo que causaria, quem sabe, riso nos demais. Olha só, uma velhinha lá. Imagine aí, quem sabe, na sua igreja, né, um conhecido, uma irmã bem velhinha. Daqui a pouco aparece aquela irmã velhinha grávida na igreja. Imagine a conversa. Olha o que está acontecendo, fulano está grávida. Não, não pode ser, deve estar doente. Não, ela está se fazendo. O que está acontecendo? Mas a Bíblia nos diz que a Isabel, quando soube que estava grávida, ela se ocultou, ela se escondeu por 5 meses. Aleluia, ficou nas montanhas da Judéia, ficou lá, protegendo aquela revelação que Deus tinha dado para ela. Ela teria um filho. Agora veja, irmãos, Zacarias, qual era a grande bênção para ele? Todo homem queria ter um filho que projetasse o seu nome para a sua descendência. Então, Simão Bar-Jonas é o filho de Jonas, Bartimeu, filho de Timeu, né? E outros, né, prefixos que mostravam, né, Ben Gurion, né, o nome moderno. Então, filho de alguém. Olha, né, a intenção de Zacarias, a intenção de todo homem era projetar o seu nome para a sua descendência. E quando Zacarias, então, vê que a sua esposa está grávida, ele sabia, né, o homem natural de Zacarias sabia que ali estava a chance de projetar o seu nome. Só que tinha um detalhe: aquele anjo tinha dito para ele: o nome da criança vai ser João. Aleluia, tu vai receber uma bênção, Zacarias, mas o sonho de todo homem tu não vai colocar em prática. Tu vais receber algo especial de Deus, mas isso que tu vai receber vai se sobrepor à tua vontade natural. Tu não vais colocar o teu nome, tu vais colocar o nome que eu te disser. Aleluia. E a Bíblia nos mostra que quando João Batista nasceu, Zacarias estava mudo ainda. E a Isabel disse: o nome dele vai ser João. E os parentes começaram a reclamar: mas como? Não tem ninguém da família com esse nome? E não vai levar o nome do pai? O sonho de todo pai é colocar o seu nome na sua descendência. Mas a Bíblia nos mostra que João pede uma tabuinha, quem sabe uma tabuinha de argila. E ele diz: o seu nome é João.
Em outras palavras, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: eu abro mão do meu projeto. Aleluia. Eu abro mão do sonho de todo homem. Esse é meu único filho, eu nunca mais terei um filho. É a única chance que eu tenho de ter o meu nome perpetuado nas gerações de minha família. Eu só tenho essa chance, eu não tenho outro filho, eu não vou ter outro filho, eu sou velho. É minha única chance, mas eu abro mão. Aleluia. Eu abro mão e o seu nome será João. E aqueles parentes ficam apavorados: mas como? Como é que tu vai abrir mão disso? Essa oportunidade única. Mas ele diz: eu abro mão da minha vontade. Quando ele escreve o seu nome é João, ele estava abrindo mão da sua vontade, da vontade maior de um homem ao ter um filho naquele tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. O que é isso, irmãos? Isso é abrir mão de sua vontade para que uma vontade de Deus se estabeleça. Isso é a doutrina de Deus. Isso é absorver essa doutrina. É sobrepor a minha vontade, mas com algo que é de Deus, algo que é divino. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Agora, as pessoas que professam doutrinas dos homens, essas pessoas, elas têm como propósito principal da sua vida os seus próprios interesses. Aleluia. E é interessante, irmãos, observar que quando João Batista, ou quando Zacarias abre mão daquele propósito humano, daquele sonho humano, aleluia, Deus devolve a sua fala, ele consegue falar novamente. Aleluia. Por quê? Porque a sua vontade foi sobreposta. Ele aceitou algo que era superior à sua própria vontade. Agora, a doutrina do homem não, ela não faz isso. Ela mantém a vontade humana forte, ela não nega a vontade humana. Embora até, como já falamos, pode sobrepor a sua vontade com uma outra vontade que também é humana, com algum objetivo em relação a isso. A Bíblia nos mostra também, irmãos, que esta vontade, essa doutrina dos homens, uma outra característica, né, satisfazer a sua carne, naturalmente, né, porque é explorada, o que é explorado é a ganância da carne por coisas terrenas, né, por ter um ambiente que lhe ampare sem maiores cobranças, ao invés de um ambiente de renúncia e exortação que encontraria na verdadeira igreja de Deus. Então vejam, assim se estabelece, né, em um lugar onde existem doutrinas de demônios, a relação entre líderes e liderados. Então o líder fornece um benefício que é enganoso. E o liderado, ele quer aquilo ali. Ele aceita por quê? Porque ele também está por trás de um benefício. Então isso é podemos dizer assim, que é um estelionato. O que é um estelionato? Estelionato é alguém que oferece uma mentira, oferecendo grandes benefícios que não existem na verdade, para ele ter um benefício. Então o estelionatário, ele vai lá e diz: se você fizer isso, você vai ganhar tanto. Mas não é que ele queira dar tanto para aquela pessoa, é que ele quer receber daquela pessoa também um tanto. Quem sabe ele quer receber reconhecimento, né? No caso de um líder de uma igreja, né, que professa a doutrina dos homens, ele quer receber reconhecimento. Infelizmente, algumas igrejas, até mesmo ele quer receber recursos financeiros. Então ele quer montar um grupo lá que dê a ele benefícios financeiros. Agora veja, irmãos, por que a doutrina do homem é aceita? Porque ela também
agrada a carne dos outros. Então por que as pessoas caem no crime do estelionatário? Porque elas também querem ter um benefício. Ela diz, opa, é a minha chance de ganhar. Imagine quantos anos que eu vou ter que investir em um investimento normal, um investimento, né, amparado pelo Banco Central, né, com todas as garantias, né, do sistema bancário. Quanto tempo que eu iria ter que investir nisso aí para ter um investimento agora rápido, ganhar esse dinheiro aqui? Então vejam, o estelionatário existe, porque existem pessoas que querem também ter vantagens. Querem ter vantagem. E pessoas, quem sabe, algumas são inocentes. Tem aquela pessoa que é aquele ganancioso contumaz, mas tem pessoas que não são, mas acabam se envolvendo naquilo ali. Acabam sendo iludidas naquilo ali. E caem também na armadilha. Aleluia. E quantos estelionatários espirituais nós temos nos dias de hoje? Doutrinas de homens que são estabelecidas para agradar homens. E por que eles querem agradar homens? Para terem benefícios a partir daquilo ali. Aleluia. Mas eles não sabem que estão levando aqueles homens para a destruição. Eles próprios estão indo para a destruição, estão levando pessoas também para a destruição. Aleluia. A Bíblia nos mostra que Absalão, no tempo do rei Davi, ele conquistou o coração de todo Israel. Ao ponto de quando ele estava vindo para Jerusalém, avisaram Davi, olha aqui, vem vindo Absalão, e todo Israel vem após ele. Ele conquistou o coração de Israel. Aleluia. Mas levou aquele povo para um confronto em que muita gente morreu. Muita gente, quem sabe, inocente, mas foram levados por aquela conversa. Levados por aquele engano. E depois, inclusive, Absalão perdeu a sua vida. Então veja, irmãos, o estelionato espiritual promovido por lideranças acontece exatamente por meio de doutrinas dos homens. Doutrinas que não pregam contra a natureza humana, mas justamente buscam alimentar essa natureza humana, não contradiz essa natureza humana. Pode até contradizer uma vontade humana, mas para que outra vontade humana se sobreponha àquela, e nunca a vontade divina, nunca a revelação divina. Aleluia. Terceira característica que queremos destacar é oposta à cruz de Cristo. Então vejam, eles não querem renúncias. Não querem renúncia. Filipenses 3, versículo 18, segunda parte, versículo 19, diz: são inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. São inimigos da cruz de Cristo. Se preocupam com as coisas terrenas. Aleluia. Quarta característica: aponta para a porta larga, e é a doutrina da maioria. Mateus 7, versículos 13 a 15, diz a palavra: larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Interessante, Jesus fala tudo isso aqui no mesmo contexto. Então, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. São muitos os que entram por ela. São muitos. Ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Olha o estelionatário aí. Você vai ter vantagens. Olha aqui, nossa igreja é do teu jeitinho.
Olha aqui, tudo de bom aqui, ó. O que você quer? Ah, você quer isso? Então tá. Vamos montar nossa igreja aqui, vamos fazer uma pesquisa de opinião, ver o que as pessoas gostam. Aí vai ter bastante coisa para todo mundo. Mas não é a vontade de Deus, não é uma revelação de Deus que está ali. Aleluia, mas são princípios humanos. São princípios que querem agradar pessoas. Para quê? Para que aquelas pessoas tragam algum benefício também. Aleluia, aleluia. Que Deus nos guarde, irmãos. Que Deus nos guarde de entrarmos nessa porta larga, de sermos um integrante deste caminho largo, dessa porta larga, deste caminho espaçoso. Muitos entram por essa porta, porque ela é larga, ela aparece, ela é fácil de andar. Não se precisa se sobrepor à nossa vontade. Aleluia! E ali, nessa porta, estão os falsos profetas. Não há revelação de Deus. Não há sã doutrina. Mas há o engano, há o estelionato espiritual. E a Bíblia diz que são muitos os que andam por ela. Agora, a porta estreita, Jesus diz o contrário. São poucos que andam por ela. O caminho, a porta que é estreita e o caminho que é apertado, são poucos que entram. Então a característica da porta onde está a doutrina dos homens é justamente que ela é larga, porque ela não contraria a vontade humana. Vamos aqui a alguns exemplos de doutrinas de homens. Marcos 7, versículos 7 a 13. Diz a palavra: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então aqui doutrinas do homem é chamado como tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de minha corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes. E vejam, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Uma aparência de santidade, uma aparência de espiritualidade, mas na verdade, o que está por trás daquilo? A vontade humana. Não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus não contraria outra vontade de Deus. A palavra de Deus não existe uma contradição. A palavra não contraria a palavra. Agora a vontade do homem, ela adota até uma parte bíblica, quem sabe, ou uma tradição criada pelo homem baseado em alguma coisa aparentemente bonita, aparentemente espiritual. Mas na verdade, se for ver na sua essência, aquilo ali contraria algo que é espiritual, algo que é verdadeiro. Um exemplo, então esse aí foi um exemplo apontado por Jesus. Um exemplo apontado pelo apóstolo Paulo, nós podemos ver lá na epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, e versículos 22 a 23, que diz assim. Vamos ler a partir do versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves daquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com o uso se destroem.
Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. Culto de si mesmo. Ou seja, por que as pessoas que tinham essa doutrina estavam pregando isso? Porque eles tinham um propósito de cultuar a si mesmos. Nós somos os mais corretos. A gente está deixando de fazer isso aqui. Viu só? Só que aquilo que eles estavam deixando de fazer não era uma revelação bíblica. Quando nós deixamos de fazer alguma coisa por uma revelação bíblica, isso é sã doutrina. Agora, quando nós deixamos de fazer alguma coisa por algo que não é uma revelação bíblica, isso aí é doutrina dos homens. E qual é o objetivo disso? É justamente isso. Segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. E esse termo sensualidade é uma expressão grega, plesmone sarx, que significa literalmente a fartura da carne. Ou seja, não tem valor algum contra a fartura da carne. Então, quando Deus nos mostra que nós temos que nos trajar com decência, com pudor, o que Ele está combatendo? Ele está combatendo aí, Ele está indo contra exatamente algo que é da natureza humana carnal, que é a vaidade, que é a ostentação. Então vejo, se vestir com modéstia significa ir de encontro contra a ostentação, que é algo que está inerente na carne, que faz um ser humano pisar em cima do outro, que faz o ser humano querer oprimir o outro, querer ser mais do que o outro. Então está atingindo algo que é da carne, está atingindo algo que é inerente à natureza humana. Então veja, isso é doutrina bíblica, isso é sã doutrina. Então a sã doutrina, ela tem valor contra a sensualidade. E a Bíblia diz que a doutrina do homem, ela não tem valor contra a sensualidade. Que aqui a tradução é feita como sensualidade, mas lá no original, plesmone sarx, é fartura da carne. Então, a doutrina do homem pode parecer que tem um rigor ascético, mas ela não atinge a natureza humana. Ela não atinge a carne, ela não atinge aquilo que produz a inimizade contra Deus, aquilo que produz o domínio da carne na vida de uma pessoa. Ela não atinge aquilo ali. É um preceito. A pessoa obedece, quem sabe, até mesmo para querer ter algum benefício de ser admirado, de ser reconhecido. Mas aquilo ali não tem valor nenhum. Aquilo ali, ele não está mortificando a natureza terrena dele. Agora, quando aquela atitude dele é movida por uma revelação bíblica, a palavra diz então que essa prática, esta revelação purifica o interior da pessoa. Então veja, a pessoa ela é limpa daquele sentimento de vaidade. Ela é limpa daquele sentimento de ostentação. Ele aceitou aquela revelação, e aquela revelação produziu uma limpeza na vida daquela pessoa. Ela agora começa a viver aquilo ali não com um objetivo pessoal, não para ser admirado, não para ter alguma projeção, não. Ela passa a viver aquela revelação porque ela foi liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. A palavra libertou ela. Aleluia. Ela não se traja, ela se traja agora com pudor e modéstia, ou seja, não se traje, né? Ela não tem roupas que demonstram ostentação, não tem roupas que demonstram sensualidade, não agora porque ela está cumprindo aquilo ali como uma determinação humana, não, porque agora aquela revelação produziu uma libertação na vida daquela pessoa. Então vejam, a palavra revelada de Deus, ela tem
ela tem valor contra a sensualidade. Ela liberta a pessoa da sensualidade, ela liberta a pessoa desse domínio da fartura da carne, que seria a expressão literal usada neste versículo. Agora, quando não há esta revelação e simplesmente esses preceitos, doutrinas são baseados em coisas humanas, isso aí não tem efeito nenhum contra a sensualidade. Então tem pessoas, por exemplo, né, que estabelecem alguma coisa na sua vida. Olha, eu não vou fazer tal coisa. Tem um versículo aqui interessante, um versículo, um exemplo, né, que o pastor Humberto até coloca aqui no seu escrito, que conheceu um obreiro, né, um dia eles foram orar juntos, e o obreiro então disse assim para ele, vamos orar, pastor Humberto, vamos orar, né? Se combinaram ali. Quando se ajoelharam, então, o pastor Humberto alcançou uma almofadinha para aquele obreiro. Aí aquele obreiro, né, conta a história aqui, que olhou ele com um sorriso triunfal nos olhos, né, em um olhar de condescendência, né, aquele olhar assim, que miserável esse pastor Humberto, né? Não sei se o pastor Humberto já era pastor nessa época. E aí dobrou os joelhos no chão. Ele disse assim, não, eu vou... a verdadeira oração exige sacrifício. Eu não uso almofada para orar. Aí dobrou o joelho no chão, né? Ficou lá orando, né? Quem sabe o joelho doendo. Agora, onde é que está na Bíblia, né? Qual é o valor, que revelação que existe bíblica para mostrar que aquilo ali era bom para ele, né? Para lutar contra a sensualidade? Não existia. Então ele criou a doutrina do orar sem almofada para sacrificar os joelhos. Então criamos essa doutrina. Aparentemente, como é espiritual, está renunciando a si mesmo, mas renúncia do quê? Está renunciando à vaidade? Ele está lutando contra a carnalidade, contra a vaidade, está lutando contra a ostentação, está lutando contra que a área da carne, da sensualidade está sendo atingida? Nenhuma. Então, simplesmente é um preceito humano, que tem até uma aparência de santidade, uma aparência de sabedoria, como diz a palavra, de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então tem pessoas, irmãos, que eles até pegam uma bandeira, né? Olha, eu sou aqui, eu sou o homem da Bíblia da capa preta, né? Tinha um irmão uma vez que dizia, né, a minha Bíblia ainda é da capa preta, porque tem irmãos aí, olha, já tem Bíblia capa vermelha, capa azul, mas a minha ainda é aquela antiga que eu continuo pregando, a Bíblia da capa preta. Né? Então, no que isso aí atinge a natureza pecaminosa, a sensualidade? Em nada. É uma doutrina humana. Enfim, a pessoa pode ter tanta coisa, né? Eu não tomo suco, né? Só tomo água. Sei lá quanta coisa que pode surgir aí, mas a gente olha assim, em que área da sensualidade isso aí atua, que libertação isso aí está produzindo, que libertação isso aí está refletindo naquela pessoa. Qual é a revelação bíblica que está produzindo isso? Que revelação bíblica? Qual é a revelação bíblica que está produzindo isso? Aleluia! Quando nós temos essa revelação bíblica, a revelação bíblica nos produz algo novo. Aleluia! O cabelo crescido das mulheres, aquele sinal de submissão, existe uma ação espiritual. É algo produzido para os anjos. Existe uma realidade espiritual que está envolvida nisso. Por causa dos anjos. Uma relação de autoridade espiritual. Aleluia, não é um mero preceito, não é uma mera ordenança, existe uma realidade espiritual embasada em uma revelação bíblica para aquela ação, para aquela atitude, para essa doutrina que é uma sã doutrina. Um exemplo de doutrina criada por mestres
segundo as cobiças humanas, né? Nós vemos lá em 2 Timóteo, né? A segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, e versículos 3 e 4, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então vejam, não suportarão essa doutrina. E esses tempos chegaram. Haverá tempo, e esse tempo chegou. Não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Então, um exemplo de doutrina que nós vemos claramente, segundo as próprias cobiças. Doutrina humana, feita para satisfazer a cobiça do próprio ser humano. E as pessoas vão se cercar de mestres para satisfazer suas próprias cobiças. Mestres que ensinam doutrinas de homens. Agora veja, irmãos, doutrina criada por mestres segundo as cobiças humanas, essa é a doutrina que, sem rodeios, defende um cristianismo que, embora creia na santidade, não crê na aplicação da santificação na vida prática, criando hábitos santos no crente, individualmente falando, e costumes santos na igreja como um todo. Essa doutrina baseada nas cobiças humanas, ela tem por objetivo simplesmente agradar a natureza humana. Então, ela não crê na aplicação da santificação na vida prática. Então, é justamente essa santificação, essa aplicação da santificação na vida prática, que vai criar hábitos santos no crente. E também uma igreja que tenha como costumes esses hábitos, né, essas atitudes. Então, essa doutrina não vai produzir isso. Por quê? Porque a natureza humana sempre vai querer se sobrepor à doutrina bíblica. Imagine só, irmãos, quantas doutrinas humanas, quantas cobiças humanas. Tiago escreve mostrando que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, Tiago explica que as pessoas têm cobiças diferentes. Uma pessoa tem uma cobiça, outra tem outra, né? Outra tem outra. Então, imagine uma doutrina que busque atender às cobiças. Por isso que haverá mestres, muitos mestres. Cada igreja tem um tipo lá, ó, isso aqui, ó, a cobiça tal, vem aqui nessa igreja, que aqui a gente prega em relação a essa cobiça. Essa aqui é do seu jeito. Tem uma outra igreja lá, ó, essa aqui é uma cobiça X, a outra é uma cobiça Y. Então vai ter mestres para todos. Aleluia. Segundo as próprias cobiças, mas não segundo uma revelação pura dessa doutrina. Então, que coisa triste, irmãos. Nos últimos tempos aconteceria isso. Nós estamos vendo isso acontecendo. Cercar-se-ão de falsos mestres segundo as suas próprias cobiças. Então a cobiça X vai ter a sua igreja, a cobiça Y a sua igreja. Quem sabe vai ter uma igreja que vai ter várias cobiças, né? Estão ali, importante, ó, se você deu uma oferta aqui boa, né, você pode ficar com o que você tiver, mas importante aqui é que você vai dar uma oferta, importante aqui você fazer tal coisa. E as cobiças então são pregadas, né, uma doutrina de homens segundo as cobiças das pessoas. Por quê? Por motivos interesseiros e não por uma revelação de santidade, uma revelação que traduz uma realidade espiritual verdadeira. Vamos ver, chegou alguma pergunta aqui. O que é apostasia? É justamente, né, nós estamos falando
é justamente sair, né, deixar essa doutrina. O David aqui pergunta, já ouvi pessoas que dizem que se prega teologia dando a entender que é pecado falar em teologia. A teologia verdadeira, irmão David, na verdade a teologia verdadeira é a palavra, né? Então é que hoje acabam se, né, por vezes, justamente se ensinando em lugar de teologia, uma falsa teologia. Uma teologia segundo a concupiscência, segundo as cobiças. E aí se afasta, né, daquilo que é a perfeita vontade de Deus dentro da sua doutrina da palavra. Doutrinas mistas, então, nós vamos ver aqui que alguém pode dizer assim, tá, o que é a doutrina do homem? Isso aqui é a doutrina do homem, é a doutrina dos demônios, é a doutrina da carne, né? Não, existe a doutrina dos demônios, a doutrina do homem, e muitas vezes estão misturadas. A gente procura fazer uma classificação aqui assim para a gente entender características, né? Mas por trás de uma doutrina dos homens pode estar também uma ação demoníaca, com certeza, né? E por trás de uma doutrina demoníaca pode também ter interferência do homem. O mundo, né, o triunvirato do mal, o mundo, a carne e o diabo estão sempre relacionados. Agora, o que é essa doutrina? O que é essa doutrina? Né? Agora vamos fechar aqui falando de coisa boa, né? Vamos fechar falando de coisa boa. Sã doutrina. Então, sinônimos de sã doutrina. Né? A Bíblia fala de várias formas, né? Romanos 6, versículo 17. Fala também a doutrina que fostes entregues. Tito 2, versículo 10. Doutrina de Deus. 1 Timóteo 4, versículo 6, fala da boa doutrina. O escritor aos Hebreus fala em Hebreus 6, versículo 1, doutrina de Cristo. Né? Também João fala na segunda epístola de João 1, versículo 9. Também Lucas escreve no livro de Atos, né? Atos 13, versículo 12, doutrina de Cristo. Marcos 7, versículo 9, Jesus chamou de preceito de Deus. Lucas escreveu lá no livro de Atos 2, versículo 42, doutrina dos apóstolos. Né? E Paulo e João, né, também chamavam simplesmente de doutrina. Tito 1, versículo 9, né, Paulo escreve, também João na segunda epístola, capítulo 1, versículos 9 a 10. Agora, quais são as características da sã doutrina? Em primeiro lugar, a sã doutrina está plenamente de acordo com toda a Escritura. Né? Existe um dado hermenêutico, né, que diz assim, nós só podemos aceitar uma coisa com doutrina se tiver 3 vezes escrito na Bíblia. Quem sabe outro diz assim, 7 vezes escrito na Bíblia. De onde é que tiraram isso? De onde é que tiraram que tem que estar 3 vezes escrito, 7 vezes escrito? Não existe isso. Isso é uma doutrina que não está na Bíblia, é uma coisa de homens, né? Agora, qual é a regra que a gente precisa entender? Nenhuma doutrina bíblica pode contradizer outra. Então, a Bíblia é um sistema. Então, mesmo que esteja uma vez escrito, mas a gente vai ver que essa doutrina que está uma vez escrita, ela não contraria nenhuma outra doutrina bíblica. Ela está relacionada, ela faz parte de um sistema. Certo? Então, 2 Timóteo 3, versículos 14 a 17, diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a Escritura, toda a Escritura, toda a Escritura, toda a Escritura. Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então vejam, uma doutrina, que é a sã doutrina, ela não se confronta com nenhuma outra doutrina bíblica. Ela está de acordo.
com o sistema bíblico, né? Porque toda a Bíblia forma um corpo, é um sistema. Então, toda a Escritura é inspirada. Então, uma doutrina que está em qualquer parte da Bíblia vai ter que concordar com todo o sistema bíblico, né? Então, isso aí é uma característica dessa doutrina. Segunda característica, essa doutrina contraria os desejos da carne. Isso aqui é importante, irmãos, porque a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito contra a carne. Ou seja, porque estão em oposição entre si. Então, aquele domínio da carne, e a Bíblia fala lá em Gálatas, as obras da carne, e ali, aquela listagem, né, não é uma listagem exaustiva, porque ela diz assim, ó, e coisas semelhantes a estas. Coisas semelhantes a essas. Então vejam, aquelas obras da carne que estão lá, né, aqui no versículo 21 de capítulo 5, né, vamos ler o capítulo 19 em diante, né, versículo 19 em diante. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, tudo aquilo, aquela listagem, né, e coisas semelhantes a essa. Ou seja, aquele domínio do instinto terreno, do instinto carnal, né? Isso aí, então, a sã doutrina contraria, porque justamente Deus quer nos levar à libertação desse domínio. Deus quer que nós sejamos libertos desse domínio. Então a inclinação para a carne é a morte, e a carne milita contra o espírito. E Deus quer justamente nos dar libertação desse domínio. Que a natureza humana não nos domine, mas seja o Espírito Santo que nos domine. Então a sã doutrina, ela vai contrariar esse domínio da carne, esses desejos da carne. Então vejo que 2 Timóteo, né, já vimos isso, né, mas só para ressaltar, 4, versículos 2 e 3, diz, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Olha só, não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Olha só as duas coisas contrárias nessa palavra, uma sã doutrina e a outra própria cobiça. Então, a sã doutrina e as próprias cobiças estão em sentido contrário. Então, nos últimos tempos, eles não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, ou seja, o oposto eles vão estar fazendo. O que é? Cercar-se de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, as próprias cobiças estão em oposição à sã doutrina. Então, essa é uma característica da sã doutrina. Ela está em oposição à cobiça da carne, ao domínio da carne. Chegou alguma pergunta aqui, vamos ver. Noemi da Rocha, ela pergunta sobre a questão do sapato salto alto. Nós temos uma revista, Noemi, que é Modus Vivendi. Aqui nós não temos tempo para tratar sobre os detalhes de assuntos, né? Mas temos ali uma revista que traz todo um estudo sobre a questão do salto, né, sobre os prejuízos para a saúde, sobre aquilo que vai, né, a altura de salto que vai provocar uma modificação no andar da mulher, né, se projetando de uma forma sensual ou não. Então, todo um estudo bem profundo sobre isso. Então, sugerimos, né, esse livro, Modus Vivendi, do cristão, também na nossa livraria, editora Ramo da Videira. Macatiano diz que tem igreja que usa véu. Né? Assim, 1 Coríntios 11 nos trata sobre esse assunto. E a Bíblia nos mostra então que o cabelo da mulher foi lhe dado em lugar da mantilha, em lugar do véu, o cabelo crescido. Né? Então também nós já mencionamos aqui
E nós temos um livro também só sobre isso, né? O Cabelo do Cristão e as Vestimentas. É um livro muito, muito gostoso de ler, é um livro pequeno, né? Que trata também bastante desse assunto, né? Mas a Bíblia é bem clara lá, mostrando que o cabelo crescido da mulher foi lhe dado em lugar da mantilha. Leniara Nunes nos fala sobre as roupas. Os apóstolos dizem que na Escócia os homens usam saia. Olha que interessante isso aqui, né? Na Escócia os homens usam saia. Agora, é interessante, irmãos, porque olha só o que a Bíblia nos mostra. Deuteronômio 22, né? Versículo 5. Vamos ler lá rapidamente. Existem os costumes, segundo a lei, interpretativos, né? E os costumes, segundo a lei, que são expressos, né? São taxativos. Então, olha só, Deuteronômio 22, 5 diz: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faça tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Então, em toda cultura existe uma veste que é peculiar do homem e uma veste que é peculiar da mulher. Então, lá no Oriente Médio, por exemplo, os homens usam vestido, mas não é um vestido, é uma túnica. Certo? É uma túnica. E a túnica, né, nós conhecemos vários irmãos, já estivemos no Oriente, eles mostram claramente, existe uma clara distinção entre a túnica masculina e a túnica feminina. Agora, aí pode dizer assim, mas a mulher ela tem, existem calças femininas. Mas veja, qual é a diferença, né, entre uma calça feminina e uma calça masculina? É uma diferença que facilmente vai se desfazendo. Daqui a pouco a pessoa não sabe mais, olha de longe e não sabe quem é quem. Então, existe também um livro que se trata sobre isso aí. Então, no Ocidente, a veste peculiar do homem é calça, e a veste peculiar de mulher é saia. De longe se enxerga a diferença. Tá certo? Então, isso é um costume, segundo a lei, interpretativo. Porque a Bíblia não diz, usa homem calça ou mulher vestido, não. Diz assim, peculiar. O que é peculiar em cada cultura? A cultura vai determinar o que é peculiar, ou seja, é só homem que usa isso aqui. Isso aqui é só homem que usa, isso aqui é só mulher que usa. Então tem que haver uma distinção, a Bíblia nos mostra isso. Tá certo? Irmãos, eu não posso me alongar muito, nós temos que estar passando. Irmão Dumas aqui, né, está falando: Pai Senhor, por que mesmo aqueles que já pregaram essa doutrina e até mesmo nós mesmos que pregam essa doutrina, muitas vezes saímos dessa revelação? Interessantíssima essa pergunta, irmão Dunas. Muito boa essa pergunta. Veja uma coisa. A Bíblia qual é a fonte da Bíblia? A fonte da Bíblia é Deus. A sã doutrina vem de Deus. A natureza terrena está baseada onde? Naquilo que é terreno. Irmão Dumas, deixa eu lhe falar uma coisa aqui, ó. Olha que coisa absurda. O irmão já pensou numa coisa? Olha que estupidez é acreditar na morte. Você consegue imaginar a morte para a sua vida? A gente não consegue imaginar a morte. A gente sabe que a morte existe porque a gente viu conhecidos nossos falecerem, perderem a sua vida. Mas para a nossa vida, como é que é a morte? Como é que é a morte para a minha vida? Agora imagine, é tão difícil a gente tentar imaginar a morte, só que a morte está do nosso lado. Daqui a 1 segundo, algum de nós pode morrer. Quem é que diz que não? Então veja, a realidade espiritual, ao mesmo tempo que está próxima, ela está distante. E um mundo espiritual, a nossa revelação dessa doutrina, ela vem de Deus. Então, do que depende a nossa conexão com Deus, a nossa conexão com a palavra, com a revelação dessa doutrina, é justamente do nosso contato com Deus. Então a Bíblia nos mostra que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se não houver o Espírito Santo, eu não vou ser convencido disso. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
Se eu não tiver essa ação do Espírito Santo na minha vida, o pecado não vai ser pecado. Não vai ser pecado. Porque quem é que me convence que o pecado é pecado? É o Espírito Santo. Então é incrível, excelente essa pergunta, irmão Dumas, porque quando a pessoa começa a parar de orar e jejuar, e ela começa então a ter essa comunhão com Deus cortada, esta revelação que Deus dá ao Espírito, mostrando o que é pecado, mostrando o que é justo, e mostrando o juízo, ou seja, que este mundo está condenado. Isso aqui começa a desaparecer do nosso espírito. Se eu não tiver uma comunhão com Deus, uma conexão com Deus, para que o Espírito Santo me alimente meu espírito, vamos colocar meu espírito, se eu não tiver essa comunhão com Deus para alimentar meu espírito, esta revelação daquilo que é espiritual vai desaparecer. O que Jesus disse? Tem que estar enxertado na videira, tem que estar na videira. Se alguém não está, ele é queimado. Aquilo ali não serve mais, aquilo ali não tem mais vida. Então o segredo justamente de eu ter essa revelação é eu estar conectado com Deus. Por isso que os pilares do Ministério de Restauração são justamente isso. É palavra, oração e jejum. Porque a palavra sem ação do Espírito Santo, ela vira uma teoria. Ela vira uma religiosidade. Mas ela não é vida. Eu preciso ter palavra, mas eu preciso também ter oração e jejum. É um tripé. Né? É palavra, oração e jejum. Palavra, oração e jejum. Eu tenho que ter esse tripé. Para que eu permaneça essa revelação. E é impressionante, irmão Dumas. Quando a gente está orando e jejuando, a gente sente essa convicção forte. Você parou de orar e jejuar, daqui a pouco aquela convicção começa a desaparecer. Né? Começa a enfraquecer, por quê? Porque quem alimenta essa convicção, você cortou a comunicação com aquele que alimenta essa conexão. Daqui a pouco você vive como se a morte não existisse, sendo que a morte está do seu lado. A qualquer momento, e as pessoas são assim, as pessoas acham que nunca vão morrer. Acham que nunca vão morrer, ou seja, elas se desconectam completamente de uma realidade espiritual que está tão presente. E a Bíblia nos mostra que o príncipe deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não compreendam, não entendam, não aceitam a palavra. Então nós precisamos estar conectados com Deus. Terceira característica da sã doutrina, vamos se apressar aqui, irmãos, que o nosso tempo correu. A sã doutrina, vou ter que tomar uma água aqui rapidamente. A sã doutrina, só complementando a questão do irmão Dumas, né? Então olha só, nós estamos sempre sendo alimentados. Deixa eu apagar aqui esses rabiscos muito fortes, né? Então veja, nós somos alimentados por Deus ou por aquilo que é terreno. Aqui estou eu. Se eu corto a minha relação com Deus, o que permanece? A minha relação com aquilo que é terreno. Então o homem natural, ele tem relação somente com aquilo que é terreno. O que é espiritual para ele não existe. O que é espiritual para ele é uma coisa, é uma realidade tão distante, porque ele não consegue tocar, porque o seu espírito está mortificado. Então, para eu tocar uma realidade espiritual, eu preciso ter meu espírito vivificado. Se meu espírito está forte, eu toco a realidade espiritual. E aí essa convicção doutrinária se fortalece na minha vida. Por quê? Porque eu toquei essa realidade espiritual. Eu estou numa conexão direta com Deus para que essa realidade espiritual seja viva na minha vida. Agora, no momento em que eu corto esse relacionamento com Deus, o que vai me alimentar? Somente aquilo que é terreno. E aí, eu me transformo no homem natural e eu perco completamente a noção daquilo que é espiritual. Muito bem, terceiro aspecto, então, aqui,
característica dessa doutrina ao mesmo tempo como fruto e consequência de uma comunhão especial com Deus. É o que nós estamos falando aqui. Então veja, João 14, 23 diz: se alguém me ama, o que é isso? Conexão com Deus. Olha só. Jesus falando: se alguém me ama, conexão comigo, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, se alguém me ama, atenção, atenção, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Está conectado com Deus, está amando Ele. A palavra vai estar na pessoa. A revelação da palavra. Se alguém me ama, está conectado comigo. O que vai acontecer com ele? Guardará a minha palavra. A palavra vai estar nele, porque ele me ama, está conectado, a palavra vai estar com ele. Está conectado, a palavra está nele. O resultado dessa conexão espiritual é que a palavra vai estar na pessoa, a convicção da palavra vai estar naquela pessoa. Aleluia! Segundo João 1, versículo 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. É exatamente isso. Aquele que permanece na doutrina, por que ele permanece na doutrina? Porque ele está conectado. Ele tem tanto o Pai quanto o Filho. Por isso ele permanece na doutrina. Amém? Então veja, a Bíblia está expressamente mostrando isso, nós estamos desenhando aqui no quadro. Todo aquele que ultrapassa a doutrina do Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Então por que ele não permanece? Porque ele não tem Deus. Agora, o que permanece na doutrina, ele está permanecendo por quê? Porque ele tem tanto o Pai quanto o Filho. Justamente o fato de ele permanecer na doutrina é sinal de que ele está conectado. Que Deus está na vida dele, que o Pai e o Filho estão na vida dele. Vamos ver aqui, rapidamente, mais uma pergunta. Onde a roupa peculiar. A irmã está perguntando aqui, irmão Isaac, né? Você conhece algum país, cultura, onde a roupa peculiar de mulher seja calça? E do homem vestido? Não conheço, irmão Isaac. Interessante a colocação, né? Então, realmente, não conheço nenhuma cultura que seja o inverso, que o homem use saia e a mulher use calça. Então, realmente, calça é algo peculiar de homem. Não existe nenhuma cultura que a calça seja peculiar de mulher. Muito interessante essa observação do irmão Isaac Ferrari. Irmão Roberto, o legalista obedece a essa doutrina ou ele vira um apóstata? Nós vamos ver mais tarde sobre o legalista, né? Então, o legalista ele pode ser um apóstolo, pode não ser. O que é o legalista? Ele obedece regras, né, mas não por uma libertação. Então ele pode estar obedecendo o que quiser, mas não por uma revelação. Então é a questão do que move ele a obedecer, né, aquilo que faça com que ele obedeça. Essa aqui é a chave, né, para saber quem é o legalista, né, ou não. José Carlos está dizendo: quando nós morremos, nós vamos para um lugar de repouso até o julgamento. Aqui nós vamos... isso aqui já é uma outra aula, irmão José. Tá? Nós temos até uma revista escrita sobre isso, né, a doutrina dos últimos tempos, que a gente trata um pouquinho também no curso Vida Cristã, né, mas aqui a gente não tem tempo para tratar um pouquinho essa questão da eternidade. Tá certo? Então, só para complementar nossa aula aqui, características dessa doutrina, então, nós já vimos, né, aponta sempre para a porta estreita, e a doutrina da minoria. Marcos 7, versículos 13 a 15. Diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Ou seja, como é que é a porta do caminho que conduz para a vida? É estreita, e o caminho é apertado, e são poucos os que acertam. Então,
A porta estreita, a Bíblia está dizendo, são poucos que acertam por ela. E por fim, a quinta característica dessa doutrina é a doutrina da cruz. E por isso o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, dizendo que longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Lucas 9, versículos 23 a 24, Jesus fala, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Ou seja, quinta característica dessa doutrina é uma doutrina da cruz. Para concluir aqui, meus irmãos, nunca podemos esquecer que temos apenas esta vida para decidir toda a nossa eternidade. Portanto, nada, absolutamente nada é mais importante do que a nossa salvação. Ao tratarmos de blasfêmia contra o Espírito Santo e de apostasia, estamos falando dos dois pecados com as consequências mais terríveis dentre todos os demais pecados. Pecados que fazem Deus aplicar aos homens planos pré-formados, quando são massa ainda informe. Se para todos Deus tem um plano ideal de salvação, para todos também o Senhor tem um plano irreversível de condenação para o caso de blasfemar contra o Espírito Santo ou apostatarem. Hebreus 2, versículos 1 a 3 diz, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Terminamos a nossa lição, uma longa lição, né? Dividimos aí em duas partes, mas conseguimos ver toda ela. Conseguimos entender o que é essa doutrina, diferenciar de doutrina dos homens, diferenciar de doutrina dos demônios e entendermos o que é essa doutrina. E quando nós sabemos que é essa doutrina, nós sabemos, disso aqui a gente não pode largar. Da sã doutrina nós não podemos apostatar. E Deus vai nos dar essa graça. E a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Vamos orar a Deus neste momento? Convidamos você a estar conosco nesta oração. Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus, chegamos diante da Tua presença, Senhor, para te dar graças por este momento, por a Tua palavra, por aquilo que o Senhor tem nos alcançado nesta noite. Agora eu peço, ó Deus, que a ação do Teu Espírito Santo esteja na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada amigo. Que a ação poderosa do Teu Espírito toque esta vida, toque esta família, toque este pai, esta mãe, este jovem, esta criança, este adolescente, este ancião. Que haja um mover do Teu Espírito, um mover que produz vida, que produz transformação, que produz renovo espiritual. Em nome de Jesus, ó Pai, estabelece a Tua vontade, venha o Teu reino na vida de cada um dos Teus filhos, que a plenitude da Tua vontade, que a plenitude da Tua palavra seja uma realidade em cada coração, para a glória do nome de Jesus, Teu Filho, ó Pai, eu clamo a Ti nesta hora e Te dou graças por tudo. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Coisa preciosa é estar na presença de Deus. Queremos aqui agradecer, né, a presença de todos nesta nossa escola bíblica virtual, né? E olha só aqui, muitas cidades do Rio Grande do Sul, muitas cidades, Alvorada, Arroio Grande, Boa Vista do Incra, Butiá, Cachoeirinha, Camacuã, Canguçu, Canoas, Carazinho, Catuípe, Caxias do Sul, Coronel, Bicaco, Cruz Alta, Eldorado do Sul, Fontoura, Xavier, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Osório, Panambi, Passo Fundo, Portão, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Borja, São Leopoldo, São Luís Gonzaga, São Pedro das Missões, Sapucaia do Sul, Uruguaiana, Vacaria, Marau, Gravataí, Torres, Sarandi, muitas cidades de outros estados também, cidades de Santa Catarina, do Ceará, também de Rondônia, também irmãos lá do Uruguai, irmãos da Argentina. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos
Continuem buscando a palavra de Deus. Continuem buscando esta ação do Espírito, a ação da palavra em sua vida. E vamos juntos. E Deus vai nos dar esta graça. Deus vai nos fazer chegar até o fim. Aleluia! É isso que Deus quer. Este é o projeto ideal de Deus para a nossa vida. Vamos nos despedir dando a nossa saudação, né? Saudação abençoada. Paz, oração e união. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima segunda-feira, na nossa próxima lição.